Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive com vocês para edificar a vida de vocês e que vocês venham a ter muita fé em Deus e ver que Deus realmente existe. Eu me separei e eu estava com a minha vida totalmente no fundo do poço. E eu precisava achar uma solução para sobreviver. Eu tinha uma filha de 5 anos para cuidar e uma de 9 anos. E meu ex-marido, ele tinha um altar aqui em casa, num cômodo que a gente tem aqui. E ele atendia pessoas, ele fazia trabalho. E com isso, tudo começou. Eu ia fazer com o inimigo, né, com o mal colocava na minha mente, eu fazia. E assim, eu era usada por ele e eu não entendia. Só que eu costumo dizer que eu estava em cima do muro. Ao mesmo tempo que eu trabalhava para o inimigo, né, para o mal, eu também acreditava em Deus. Qualquer problema que eu tinha na minha vida, eu corria, abria a Bíblia, abria numa palavra e falava para Deus, fala comigo. Deus sempre falava na palavra. E eu continuava ali em cima do muro, não me decidia, e as coisas tudo marrando. E eu comecei a atender pessoas das 7 da manhã, já batia gente no meu portão, era 9 horas da noite, era gente para me atender, e gente com doença, gente com problema de casamento, era gente com problema com filho, era gente com todo tipo de problema. E eu estava trazendo esses problemas para minha casa, e eu atendendo aquelas pessoas, e eu fazia os trabalhos, cobrava, e ali eu ia vivendo. Mas eu não me sentia feliz com aquilo. E como eu estava sobrecarregada, eu coloquei um casal para trabalhar comigo. E esse casal falou assim para mim que eu tinha que colocar uma estátua de uma cigana lá embaixo. E quando eu colocasse, ela ia dominar minha casa. E ela ia mandar naquele, né, no cômodo ao qual eu atendia. E daí eu falei, aquilo começou a me incomodar. Aquilo começou a tirar minha paz. E eu falava, Senhor, mas eu não quero que o mal domine minha casa, eu não quero que isso. E daí minhas filhas começou. A pequenininha, ela não ia no banheiro, ela não andava dentro de casa porque ela sentia medo. Ela dizia que quando ela passava, a estátua da Nossa Senhora mexia o olho para ela. E ela ficava incomodada, ela tinha medo de ir no banheiro, de andar pela casa. E minha filha de 9 anos falava assim, mãe, eu vi uma mulher em pé lá fora, pela janela da cozinha, que a janela é de vidro transparente. Ela falava, eu vi uma mulher loira lá. E eu vi que as minhas filhas começaram a ser atormentadas e eu não entendia o porquê. Daí um dia, esse rapaz falou assim, ele jogou uma vela preta no chão. E ele falou assim, a criança que pegar, o pai vai voltar para casa. E naquele dia tinha minha filha e tinha um moleque. E daí, eu olhando para minha filha de 9 anos, só que eu não envolvia nas decisões delas. O que elas tinham que decidir, eu respeitava. E daí eu fiquei só olhando, né? E daí eu pensei comigo, a Thalia vai pegar, né? Ela vai pegar, porque ela quer que o pai volta, né? Ela olhava pra mim, olhava pro chão e olhava pra parede. E ela não pegava. Daí eu peguei, né? Aí quando veio o menininho foi e catou. E quando aquela criança catou, ela olhou pra mim e saiu, foi embora. E daí eu tinha costume de todos os dias à noite, depois que encerrava, né, o atendimento, eu limpava o lugar antes de subir para casa, tomar banho e fazer janta, né? E nisso eu tava limpando lá, daí minha filha veio, né? Só tava eu e ela. Aí ela falou assim, mãe, a senhora não fica brava comigo, não? Porque eu não peguei a vela lá. Eu sei que a senhora queria que o pai voltasse, mas eu não peguei, mãe. A senhora não fica brava comigo? Eu falei assim, não vou ficar brava com você, não, porque você sabe. Se você não quis pegar... Ela falou, não, mãe. Eu não peguei porque quando eu olhei ali perto do altar, eu vi um anjo lá, uma criança, toda de branco, com uma asa assim bem grande, e loirinho, ele ria pra mim e fazia com o dedo pra mim não pegar. Aí eu falei assim, filha? Ela falou, mãe. Ele falou pra mim não pegar. Daí eu não peguei, eu fiz certo. Falei, não, você fez certo. Se o anjo falou pra você não pegar, você fez certo. E nisso, amados irmãos, eu já comecei a ver o trabalhar de Deus.
E daí no outro dia foi a mesma coisa. Eu fui lá limpar o local, né, onde eu trabalhava. E eu comecei a pegar aquelas estátuas para limpar, para tirar o pó. E quando eu pegava aquelas estátuas, elas explodiam na minha mão. Elas explodiam como se estivesse podre. E daí eu falava, nossa, mas... comigo sozinha. Eu falava, nossa, mas eu comprei há pouco tempo essa estátua e estão quebrando assim. O que está acontecendo? E daí eu fui comentar com uma vizinha. E a vizinha falou assim para mim, é porque... tá podre, tá pegando umidade. Aí eu falei, não, não é normal isso. E daí eu fui e daí veio esse casal fazer essa proposta para pôr uma estátua lá embaixo. E daí eu peguei e falei assim, Senhor, à noite orando, coloca ou não coloca essa estátua? Senhor, fala comigo, envia seus anjos para falar comigo, porque eu preciso de uma resposta. E nisso, daí eu tive um sonho naquela mesma noite. Era quinta para sexta-feira. E eu tinha que colocar a estátua na sexta. Olha como Deus faz, amado. E daí eu sonhei na madrugada de quinta para sexta. Eu sonhei que apareceu 3 anjos, né, no meu quintal. E daí eu lembro até hoje que era um rapaz cabeludo, alto, bem alto e cabeludo, branco, que estava no meio. Do lado dele tinha um rapazinho de cor, né, moreno, e do lado uma japonesa de cabelo liso comprido. E daí eu lembro que eu tava lá fora, e daí o do meio, que é esse alto e cabeludo, ele veio, pegou na minha mão, e só que ele só encostou. Eu tava com a mão aberta, assim, virada pra cima. Ele encostou a mão dele aberta em cima da minha. E quando ele encostou, a gente flutuou e ficamos em cima do telhado do meu quarto. E lá ele falou pra mim, ele falou assim, Deus manda te falar que vai dar tudo certo. Que é simplesmente pra você confiar. Apenas confia. Aí eu peguei e falei, e aí eu tinha falado pra Deus, né, na oração, que eu queria, né, que um anjo que me guardasse, que eu queria poder ver meu anjo. E daí, no sonho, esse anjo falou pra mim, ele falou assim, você pediu pra me ver, pra falar comigo, mas eu sempre estive com você, eu nunca me afastei de você. Você que nunca falou comigo. Aí quando ele falou assim, eu acordei. Eu acordei e ia com o telefone tocando. E quando o telefone tocou, eu fui atender, era o casal, perguntando se ia comprar estátua pra pôr lá. Eu peguei e falei que não, que eu não ia mexer mais com isso, que eu ia parar. E quando eu falei que eu ia parar, eles se revoltaram, começaram a me xingar de todo ter nome, me ofender. E daí eu desliguei o telefone. E daquele dia eu parei. Só que, mesmo eu parando, eu continuava ainda a fazer rituais. Aí, quando foi um dia, eu estava passando necessidade em casa, eu fui fazer um trabalho pro meu ex-marido. E nesse dia, eu estava escutando novenas, né? Eu sempre escutava novenas e orações. E daí, na época eu era católica ainda. E tinha feito o terço, Maria, o Pai Nosso. E eu tinha comprado várias estátuas novas de anjos. Eu tinha colocado em cima da geladeira. Eu tinha feito um trabalho num prato, né? Com vela, açúcar, um monte de coisa pro meu ex-marido. E eu tava fazendo janta. E daí eu peguei e falei pra minha filha. Tava fazendo uma sopa. Eu lembro até hoje, eu tava fazendo uma sopa. E a panela de sopa tava assim, eu tava picando legumes. Eu tava fazendo uma sopa de legumes. E eu peguei e falei pra minha filha. Eu já tinha feito, né? Orado. E daí eu peguei e falei pra minha filha. Falei, filha, por que você não pede? Falei, pede pra Deus, quem sabe você pedindo, você é criança, Deus ele vai ouvir. E Deus atende e seu pai volta a pagar pensão, ele volta a procurar a gente. Aí a hora que eu falei assim, ela olhou pra mim, ela falou assim, eu não, mãe. Eu não oro mais pra nada, eu não acredito mais em nada. Ela falou assim, eu não acredito em Deus, eu não acredito no diabo, eu não acredito em um anjo, eu não acredito em nada. Porque mais trabalho que a senhora faz pro pai, ele tá indo mais pra mulherada. Quando ela falou assim, amados, a minha casa tremeu. A casa tremeu. Quando a casa começou a tremer, bater as portas, bater as janelas, a tampa da panela caiu no chão, o prato rachou no meio, a vela rachou no meio,
os anjos caiu de cima da geladeira e quebraram a cabeça no meio. Eu peguei, me assustei na hora e falei, Senhor, falei, Thalia do céu, nunca mais você fala isso, minha filha. Porque a gente pode ser pobre, pode ser o que for, mas até hoje o Deus nos sustentou. Eu falei, Deus não deixou a gente passar fome até agora, Ele tá por mais difícil, Ele tá cuidando. Falei, pede perdão pro Senhor agora. Porque desde que você nasceu, Deus já existia. Falei, então peça perdão pro Senhor. Aí a minha filha pegou, olhou pra porta, né? A pequenininha entrou debaixo da mesa, pra se esconder, de medo. E a minha filha olhou pra porta. Daí ela pegou e falou assim, ela falou, Senhor, perdoa. Eu tô muito triste. O Senhor me perdoa porque meu pai foi embora faz 7 meses. Nesses 7 meses, nenhuma vez meu pai ligou pra mim, pra saber como eu estou. Se eu tô viva ou se eu tô morta. Então eu tô muito triste. O Senhor me perdoa pelo que eu falei? E quando ela falou assim, amados, eu até choro. Porque eu creio que Deus ouviu e viu o sofrimento, a angústia dela. E é uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida. Então até hoje eu choro desse momento que nós passamos. Na mesma hora que ela falou isso, o telefone tocou. E eu tava catando os cacos no chão. E daí eu tava catando os cacos para jogar fora. E na minha cabeça eu falei, não, a partir de hoje eu não quero mais essa estátua. Caiu a ficha na hora. Não quero mais. Eu vou buscar Deus, eu não quero mais. E daí ela atendeu o telefone na sala. Aí ela atendeu, falou lá. E quando ela veio pra cozinha, ela parou na porta. Ela falou, mãe, a senhora não acredita. Aí eu falei, o que foi? Ela falou, seu pai ligou pra mim. E ele falou pra mim que ligou só pra dizer que me amava muito e desligou o telefone. Aí, naquele momento, ela começou a chorar e a gente se abraçou. E assim, a gente viu a presença de Deus. Aquele dia foi o nosso nós se convertemos. Foi aquele dia que entendemos que Deus ele era real e vivo. Daí eu liguei para a família, né, dele para buscar os santos, porque eu falei que se não buscasse eu ia jogar fora no lixo. Daí ele veio buscar de carreta e falou para mim assim, você jogou eu para fora de casa, agora você tá jogando santo também. Eu falei sim. Ele falou, Deus vai te castigar. Eu falei, não, Deus não vai me castigar não. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus vivo, ele não tá nessa estátua. Ele é um Deus real. E daí ele foi e levou. E na mesma hora eu pedi para Deus, falei, Deus, que eu nunca mais tenha sentimento ex-marido, como nada. E daquele dia Deus tirou todo o sentimento que eu tinha por ele. E ali a gente começou a ir para a igreja. Eu me batizei, minha filha batizaram. E até antes delas se casarem, elas serviam a Deus. Elas cresceram na igreja, praticamente do meu lado. A gente indo no culto. Então, assim, essa é uma experiência que eu queria contar. Sabe, eu sempre falava para Deus, Senhor, eu tenho que compartilhar isso, porque o Senhor tremeu a minha casa. O Senhor fez esse mover no meu lar. O Senhor se manifestou, o Senhor cuidou de mim e cuidou das minhas filhas. Então eu quero que todo mundo saiba que o Senhor é real, que o Senhor é vivo. E que o Deus lá do templo de Moisés, ainda vive. É real. Ele está aqui no meio de nós. E a gente que não percebe. Então, assim, as pessoas têm que tomar cuidado quando fala de Deus. Tem que tomar cuidado como se manifesta. Quando fala algo errado, fala de algo de mal, porque tudo isso Deus está vendo, Deus está pegando. Deus, ele viu a nossa conversa, ele tremeu a casa, ele falou, eu tô aqui. Então tudo que você faz, Deus vê. Então assim, amados, eu queria compartilhar isso com vocês, para que você que está fraco na fé, você venha avivar a sua fé, você venha se apegar mais em Deus, você venha orar mais, você venha desapegar do mundo. Se você pecou contra Deus, peça perdão a Ele. Porque Ele está sempre do seu lado, Ele vai te ouvir, Ele vai te perdoar. Ele conhece o seu coração. Assim como Ele tem cuidado de mim. Ele me ajudou a criar minhas filhas. Hoje estão casadas. E eu só tenho que glorificar a Deus. Glorificar e exaltar a Deus.